Então, boa noite a todos. É um prazer, ter vocês aqui hoje, nessa noite conosco, para mais uma edição do projeto Um Dedo de Prosa com Especialista, que irá hoje abordar o tema Conhecendo um pouco mais sobre o lúpus. Convidamos a doutora Isabela Carvalho Monteiro e o doutor Marcelo Pimenta e agradecemos imensamente a vocês, em nome do nosso diretor de ensino e pesquisa, doutor Sérgio Vêncio, e do nosso superintendente, doutor José Cláudio Romero, por terem aceito o nosso convite. Maio é o mês mundialmente dedicado ao alerta e conscientização de lúpus, da fibromialgia, da espondilite anquilosante, mas também das doenças inflamatórias intestinais, que podem se iniciar com uma dor abdominal persistente e levar a hospitalizações recorrentes e incapacidade funcional. Então, para dar início ao nosso Dedo de Prosa, quero convidar o doutor Marcelo Pimenta, ele que é médico reumatologista, professor e preceptor da nossa residência de reumatologia. É um prazer ter vocês aqui. Doutor Marcelo, seja bem-vindo e vamos iniciar a nossa prosa. Obrigado, Wagner. Boa noite a todos. Em nome do Serviço de Reumatologia, do HGG, eu quero agradecer o convite. E hoje nós temos um tema muito importante, que é lúpus eritematoso sistêmico, tendo aquilo que é a conscientização do lúpus, um mês mundial sobre isso, sobre esse assunto, desculpa. Então, nós convidamos a nossa especialista para falar a respeito disso. E então, doutora Isabela, a palavra é sua. Eu vou, no final, na hora que você terminar, eu vou falar algumas coisas, vou moderar e deixar aberto aos participantes para as perguntas e pontuações em relação ao assunto. Obrigada. A palavra é sua, doutora. Obrigada. Primeiramente, também agradecer, Wagner, pelo convite, doutor Marcelo, o HGG pela oportunidade. Acho que essa iniciativa é muito importante para nós clínicos e especialistas falarmos e abordarmos desse assunto que é tão frequente, na nossa enfermaria, no nosso dia a dia, e a importância de saber um pouco mais sobre o lúpus eritematoso sistêmico. Então, do Departamento de Clínica Médica, Serviço de Reumatologia, eu vou começar e, ao final, a gente vai ter um momento para dúvidas e perguntas, tá bom? Essa é a agenda da nossa aula. Inicialmente, eu vou fazer uma introdução, falar um pouco o que é o lúpus, o histórico, a epidemiologia, a patogênese da doença, suas manifestações clínicas, critérios diagnósticos, tratamento e o prognóstico dela. A gente sabe que o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica, autoimune, em que ela promove uma resposta aberrante de autoantígenos que envolve várias vias inata e adaptativa do sistema imunológico, o que decorre, então, de um acometimento multissistêmico, de etiologia multifatorial, que vai promover, então, as manifestações clínicas laboratoriais variáveis, o que gera também um curso e prognóstico variável dessa doença. Ele pode acometer tanto pele, mucosas, articulações, os rins, cérebro, serosas, pulmões, o coração e, ocasionalmente, o trato gastrointestinal. O lúpus vem do latim lobo, e no século XIII, Rogérius descreveu inicialmente essa lesão como uma lesão facial erosiva, que tinha como um pseudônimo de mordida de lobo. Então, desde o período clássico, essa doença já vem sendo descrita como uma doença cutânea e mais aprofundada ao longo do tempo, e visto que ela não era só uma doença de pele, e com manifestações sistêmicas também. Mais adiante, no período moderno, foram descobertas as células LE, que trouxeram com isso maior modernidade e diagnóstico da doença e avanços científicos no tratamento dessa doença que é tão complexa. A gente sabe que tem uma predominância do lúpus no sexo feminino, numa incidência de 9:1, e que antes da puberdade ela é 2 vezes mais comum em meninas.
pode ter uma variação na faixa etária, sendo comum dos 15 aos 45 anos, mas pode ter início em qualquer idade e durante a gestação. Na idade fértil, há um aumento da incidência, e sabemos também que quando em homens é uma doença mais grave e de pior prognóstico. Essa incidência do lúpus no mundo, então, tem uma incidência de 0,3 a 31,5 casos em 100 mil indivíduos por ano, e uma prevalência bem variável, de 3,2 a 517 casos em 100 mil indivíduos. Um dado mais atual da incidência no Brasil é de que há uma incidência de 8,7 casos em 100 mil indivíduos ao ano. Sabemos, então, que também está relacionado a uma etnia e fatores geográficos. Sabemos que é uma doença que incide em mais indivíduos não caucasianos. Então, afro-americanos, asiáticos e hispânicos têm uma maior incidência do lúpus. Está correlacionado aos fatores socioeconômicos. Sabemos que pacientes que têm uma baixa renda têm maior índice de atividade de doença, maior dano orgânico, afastamento do trabalho e aumento da mortalidade. E também é sabido que a doença, quanto mais precoce, ela tem maior gravidade e maior mortalidade. Agora, entrando um pouco mais sobre a patogênese da doença. É uma doença complexa, em que nós sabemos que há uma perda da autotolerância, uma quebra da homeostasia celular, fazendo com que há uma produção anormal de autoanticorpos. E com esse distúrbio da regulação imune, tem um aumento de expressão de elementos inflamatórios, como o interferon alfa, redução do número e função das células tecistotóxicas expressoras, um aumento do número e atividade de linfócitos TCD4, uma ativação policlonal de células B autorreativas e múltiplas anormalidades na sinalização linfocitária. Com isso, a gente entende que essa patogênese da doença, ela é complexa, mas sabemos, e ela é um pouco mais entendida hoje, de que há uma susceptibilidade genética do paciente e que vai levar a alteração anormal na imunidade inata e adaptativa desse paciente. Então, essa resposta anormal promove um aumento de autoanticorpos, uma inflamação sistêmica, e que esse dano crônico e essa inflamação crônica do tecido vai promover danos em todo o tecido conjuntivo desse paciente. Sabemos, então, que os fatores genéticos, eles podem atuar em diferentes aspectos da imunorregulação, da degradação de proteínas, no transporte de transmembranas de peptídeos, no sistema complemento, na fagocitose, imunoglobulinas e na apoptose, que é algo tão importante nessa doença. Os fatores hormonais também estão envolvidos, estrógenos, progestágenos e prolactina também. Fatores ambientais, sabemos que infecções como Epstein-Barr, retrovírus, parvovírus, citomegalo, parvovírus e o coronavírus estão associados à patogênese da doença. A luz ultravioleta, ela também é muito importante nesse processo de inflamação do paciente, e sabemos que em 70% deles, quando exposto à luz ultravioleta, há o flare da doença. O tabagismo, a sílica e a vitamina D também estão relacionados com o desenvolvimento desta. Outros fatores, como ambientais, a exposição a drogas como hidralazina, procainamida, isoniazida, carbamazepina, clorpromazina, metildopa, penicillamina, minociclina, anti-TNF, interferon, dentre outras que não estou citado aqui, pode desenvolver o lúpus induzido por drogas. Mas nesse caso, vou falar mais adiante sobre as manifestações clínicas. Claro que a gente não vai ter um lúpus tão grave quanto o lúpus que não é induzido por drogas. Nesse caso, eu trouxe aqui o antistona, que é um anticorpo que a gente dosa, e esses pacientes que foram expostos a essas drogas e desenvolveram o lúpus induzido por drogas, ao retirar a droga, ele vai ter uma melhora dos sintomas. O estresse também é um fator ambiental, e a prótese de silicone também hoje é descrita como um fator desencadeante.
Nesse slide, então, eu trouxe para vocês um resumo da patogênese dessa doença. Então, que em tempos que o paciente ainda é assintomático, não sei se vocês estão vendo minha setinha, um paciente que geneticamente predisposto, ele tem um estado de susceptibilidade ao desenvolvimento dessa doença, então ele exposto a fatores hormonais, micro-organismos, a luz ultravioleta, toda a dieta, as toxinas presentes no meio ambiente, ele vai ter uma perda dessa autotolerância. E esses gatilhos vão promover uma propagação da autoimunidade. E isso através de contribuintes de fatores inflamatórios teciduais. Oi? Desculpa, doutor. Não quer aparecer, né? Desculpa. Então, tem uma alimentação autossustentável desse processo. Então, esse paciente, lá atrás, ele era assintomático e com o desenvolvimento desses autoanticorpos, lá na frente, ele vai vir a se tornar sintomático. Então, quais são esses sintomas, né? Quais são as manifestações que esse paciente vai trazer para nós no consultório? De 53% a 77% vão vir com queixas gerais, como fadiga, dinamia, perda de peso, hiporexia, mialgia, artralgia, mas 42% deles vêm com uma queixa de febre. E também muitos vão vir com outras manifestações diversas, pois sabemos que o lúpus ele pode promover manifestações e diversas combinações de manifestações clínicas. Vou entrar agora nas manifestações cutâneas. Sabemos que a doença ela é muito estigmatizada pelo seu acometimento cutâneo, e que é muito comum. 70% a 80% vão apresentar lesões durante a evolução da doença, e 20% é como uma manifestação inicial. A gente sabe que o lúpus apresenta lesões cutâneas específicas e inespecíficas. No lúpus agudo, a lesão mais comum é o rash malar, que é aquela em asa de borboleta. Também pode apresentar o eritema maculopapuloso, lesões bolhosas. No subagudo, ele vai apresentar lesões anulares e pápulo-escamosas, lesões essas que podem lembrar psoríase, vou mostrar mais adiante foto. E também no lúpus cutâneo, no cutâneo crônico, lesões discoides, verrucosas, lesões hipertróficas, o lúpus túmido, a paniculite lúpica e lesões de mucosas orais, genitais ou nasais. Essa classificação de Gillian é uma classificação histopatológica das lesões do lúpus, mas não vou entrar muito adiante, aqui eu resumo um pouco sobre as específicas. Então, trouxe aqui para vocês o rash malar, que é a lesão em asa de borboleta, é uma imagem que a gente vê muito comum nos nossos pacientes com lúpus cutâneo. Aqui outra também das lesões vésico-bolhosas no lúpus cutâneo agudo. No lúpus subagudo, a gente pode ver aqui, então, essa lesão anular, né? E essa pápulo escamosa, em que há a presença de bastante descamação desse paciente, que pode lembrar psoríase, mas é do lúpus. E lesões cutâneas inespecíficas. E essas lesões inespecíficas estão muito relacionadas com a atividade da doença. Então, pode apresentar lesões de vasculite, com púrpura palpável, ulcerações digitais, nódulos subcutâneos e o livedo reticular. Algumas lesões urticariformes, que a biópsia a gente pode fazer dessas lesões e ver uma vasculite leucocitoclástica. O fenômeno de Renault, que é comum em 50% dos nossos pacientes. Fotossensibilidade. E a alopécia, que ela pode ser difusa ou localizada, e os acometimentos são mais temporais e parietais. Então, aqui a gente pode ver uma lesão de alopécia, outro paciente com fenômeno de Renault, o livedo reticular, e aqui também um paciente com uma alopécia frontal. As manifestações musculoesqueléticas são muito comuns no lúpus, em 50% como primeiro sintoma, e em 95% vão aparecer durante o curso da doença. Normalmente o paciente queixa de uma poliartrite intermitente,
São sintomas discretos, mas em alguns pacientes têm uma atividade articular até limitante. Acometem pequenas articulações, como mãos, punhos e joelhos, mas geralmente é uma artrite não erosiva e não deformante. Mas quando ela é deformante, ela é uma artropatia não erosiva, como na artropatia de Charcot. Também pode se apresentar como uma poliartrite simétrica, erosiva e com deformidades, e muitas vezes está associada à artrite reumatoide. E nós chamamos essa associação do lúpus com a R de Rufus. E também pode vir como uma artropatia com deformidades leves. Outras manifestações musculoesqueléticas do lúpus são a miosite, a fibromialgia. Pacientes podem ter tendinossinovites, rupturas tendíneas. Eles estão sujeitos à artrite séptica, eu vou falar mais adiante do quadro infeccioso, que esses pacientes estão mais susceptíveis a desenvolver, e a osteonecrose. Manifestações hematológicas são muito frequentes nos nossos pacientes lúpicos. Eles vão se manifestar aí com anemia, leucopenia com linfopenia, trombocitopenia. Isso pode vir separadamente ou associados com bicitopenias e até pancitopenias. A anemia desse paciente ela é imunomediada ou não, mas as causas mais comuns é a anemia de doença crônica, deficiência de ferro e a hemolítica autoimune, muitas vezes com cumbi direto positivo. Então, algumas causas de anemia no lúpus, mecanismos não imunológicos, então, de uma doença inflamatória crônica, secundária a uma doença renal, às vezes por perda, toxicidade medicamentosa, é até comum a gente ver, às vezes o paciente pode vir a fazer e a gente tem que ficar atento ao tratamento desse paciente. A microangiopatia trombótica, síndrome de ativação macrofágica, anemia sideroblástica, síndromes proliferativas associadas e uma pancitopenia secundária a vírus ou outra microorganismo. E os mecanismos imunológicos, igual eu disse, o paciente pode fazer uma hemólise autoimune com cumbi direto positivo e outras causas, como a eritroblastopenia, hiperesclenismos, mecanismos imunoalérgicos secundários aos medicamentos e anemia perniciosa. Agora, as manifestações renais, que é uma das mais graves dos nossos pacientes lúpicos e corresponde a praticamente 80% dos nossos internados na enfermaria do HGG. Tem uma morbimortalidade alta, um paciente que 50 a 70% podem vir a óbito por causa de manifestações renais. Acontece no segundo até o quinto ano da doença, é de pior prognóstico quando é a sua manifestação inicial. Muitas vezes, de 10 a 30% podem progredir para uma doença renal dialítica, está associada a uma glomerulopatia proliferativa e o paciente que é acometido por manifestações renais tem uma menor sobrevida. A gente classifica a nefrite lúpica de acordo com o seu acometimento, ele pode acometer glomérulos, túbulos, interstícios e os vasos sanguíneos, fazendo microangiopatia trombótica, vasculite, arteriosclerose e vasculopatias. Esse slide, ele é bem genérico, mas eu venho trazer para vocês que essa classificação ela é simplista. A classificação da nefrite lúpica, ela é dividida em 6 classes, não trago aqui a sexta, mas ela é histologicamente diferenciada e ela nos guia com relação ao tratamento desses pacientes. Então, a gente sabe que esse paciente ele pode ter um acometimento glomerular, glomérulo tubular, túbulo intersticial e por microvasculação também, vasculopatias. Então, mas isso é mais adiante e nos guia com relação ao tratamento desses pacientes. As manifestações cardíacas. Nós sabemos que há um acometimento do pericárdio, do endocárdio, miocárdio, das artérias coronárias e do sistema de condução deles. É rara como uma manifestação inicial, mas pode vir em 50% a 89% ao longo da evolução da doença. A pericardite, ela é o acometimento mais comum, manifestação cardíaca mais comum, evidente no ecocardiograma.
podem ter miocardites. A endocardite também é uma manifestação, é a endocardite por Liebman-Sachs, vou falar mais adiante, que é por depósito de imunocomplexos, e a doença arterial coronariana, ela é vista como uma causa de mortalidade no paciente lúpico, muitas vezes decorrente do tratamento. E o derrame pericárdico, né, que é muito comum também quando esse paciente tem acometimento de cirroses. Aqui eu trago para vocês a endocardite de Liebman-Sachs, que por vezes vemos esses pacientes no ecocardiograma vir a desenvolver lesões mais comuns na válvula mitral, que é por depósito de imunocomplexos na válvula desse paciente. O tratamento com relação ainda é muito pouco estudado, mas eu vou falar mais adiante disso. Das manifestações pulmonares, correspondem a 50% a 70% das manifestações dos nossos pacientes, que podem vir a desenvolver pleurites, pneumonites, doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar, a síndrome do pulmão retraído e hemorragia alveolar, que configuram um quadro muito, muito grave dos nossos pacientes. Quando os pacientes nossos vêm com sintomas respiratórios, a gente tem que pensar em infecção, muitas vezes por se tratar de pacientes imunossuprimidos. A dor torácica, ela vem em 50% deles e pode estar associada ou não ao derrame pleural, com envolvimento também muscular dos tecidos moles intercostais. As manifestações gastrointestinais são pouco frequentes, mas em 50% dos pacientes podem ter, mas são queixas inespecíficas, como dor abdominal, hiporexia, náusea e vômitos. Ela é de etiologia multifatorial e muitas vezes não está associada à atividade de doença. É raro, mas quando ela está, pode ser grave. Outras causas são de queixas gastrointestinais por efeitos adversos às medicações. Também temos que pensar nesses pacientes a correlação com doença inflamatória intestinal e doença celíaca. Então, das manifestações gastrointestinais, nós temos a enterite lúpica, pancreatite, peritonite, hepatite autoimune e a colangite esclerosante primária. As manifestações neuropsiquiátricas podem acometer sistema nervoso central, periférico e autônomo, com síndrome psiquiátricas e psicosfuncionais. Os fatores imunológicos e não imunológicos podem promover uma disfunção na barreira hematoencefálica, fazendo com que esses pacientes venham a desenvolver cefaleias, crises convulsivas, pode estar associada com AVC, disfunção cognitiva, neuropatias periféricas também, e há uma prevalência de 6,4% a 93%. Então, é uma prevalência muito abrangente. Alguns pacientes não vêm a desenvolver manifestações neuropsiquiátricas, mas outros sim. Aqui tem algumas síndromes que a gente pode observar no paciente com acometimento tanto do sistema nervoso central quanto periférico. E, então, menos importante, a mialite transversa, que apesar de ter uma incidência baixa, é um quadro neurológico muito grave, em que o paciente pode apresentar um déficit neurológico bilateral, que pode vir a se desenvolver em poucas horas a dias, em que há um processo inflamatório intenso visto no líquor desse paciente, que vai se apresentar com fraqueza motora simétrica e com disfunção vesical. E esse paciente a gente vai ter que correr com ele, vislumbrando fazer uma ressonância e fazendo outros diagnósticos diferenciais com um quadro clínico desse. Agora, entrando nos critérios de classificação do lúpus, a gente vê que desde 1971, esse lúpus que eu venho falando para vocês, que desde lá atrás vem sendo estudado e revisado os critérios de classificação e diagnóstico dessa doença que é tão complexa. Vemos, então, que foram revisados e atualizados. E, por último, em 2012 e 2019, nós temos critérios que nós usamos atualmente para classificação. Em 2012, a gente tem o critério SLIC, que é muito falado e ainda usado,
mas mais atualmente o ACR-EULAR lançou os critérios de 2019. O SLIC é o critério em que a gente tem que pontuar mais de 4 critérios para os nossos pacientes, sendo pelo menos um clínico e um laboratorial descrito nessa tabela que eu trago para vocês. Então, um critério clínico seria o acometimento cutâneo, o lúpus cutâneo agudo ou crônico, lesões orais ou nasais, alopecia não cicatricial, artrite, serosite, acometimento renal, neurológico, anemia hemolítica, leucopenia ou trombocitopenia. Dos critérios imunológicos, esse paciente tem que apresentar anticorpos ANA, o anti-DNA, o anti-SM, presença de antifosfolípidos, dosagem baixa de complemento ou com bidireto positivo. Nesses casos do SLIC, ou o paciente vai apresentar pelo menos um critério clínico e um laboratorial, ou uma biópsia com a presença de nefrite lúpica. O critério atualmente mais utilizado é o de 2019 do ACR-EULAR, em que a gente tem um critério de entrada obrigatório para esse paciente lúpico, em que ele vai apresentar o FAN, que é o fator antinuclear, com um título maior do que 1/80. Se ausente, esse paciente não vai ser classificado como lúpico, apesar de sabermos que há lúpicos com FAN negativo, mas a gente, com esse critério, a gente não vai classificá-lo, mas tem que ser avaliado separadamente pelo especialista. Agora, se esse FAN está presente, a gente vai aplicar os critérios adicionais. E esses critérios foram pontuados com scores. Então, a gente vai levar em conta fatores constitucionais, como febre, alterações hematológicas, como eu já descrevi que esses pacientes podem ter, neuropsiquiátrico, mucocutâneo, serosite, músculo esquelético, renal e a presença de anticorpos, como trago aqui os antifosfolípidos, dosagem de complemento e anticorpos específicos para o lúpus, como o DNA e o anti-Smith. Esse paciente, para classificá-lo como lúpus, ele tem que ter maior ou igual a 10 pontos, mas lembrar que não contar um critério se houver uma explicação diferente para lúpus dessas manifestações. A presença de um critério, pelo menos uma vez, em cada um desses domínios é suficiente. Pelo menos um critério clínico é necessário nesse paciente. Os critérios não precisam ocorrer simultaneamente. E dentro de cada domínio, contar apenas o critério de maior pontuação, certo? Então, isso tem que ser levado em conta quando a gente for fazer o ACR-EULAR de 2019. Foi feita uma comparação sobre esses critérios classificatórios quanto à sensibilidade e especificidade, e a gente pode ver que o mais específico é o de 97. O SLIC é muito sensível e o de 2019 é o mais equilibrado deles. Agora, o tratamento. O tratamento do lúpus, ele é composto num pilar não farmacológico e farmacológico. E quando a gente vai tratar do farmacológico, a gente tem que pensar num paciente que tem acometimento renal e não renal. O tratamento não farmacológico consiste naquele paciente que tem que fazer proteção solar, fotoproteção, cessar tabagismo, fazer uma vacinação, ter o seu cartão de vacina atualizado, ser estimulado quanto ao exercício físico. Ele tem que ter um controle de peso e hipertensão, de controle de PA, controle glicêmico e lipídico, visto que esse paciente tem um risco cardiovascular muito aumentado. No tratamento não renal do lúpus, a gente tem, através de critérios, como que eu vou falar, de gravidade do lúpus, o BILAG e o SLEDAI, que nós fazemos, esses critérios são aplicados, e a gente vai classificar esse lúpus em leve, moderado a grave. A gente tem como mandatório, primeira linha de tratamento, um antimalárico, que é a hidroxicloroquina. Então, para todos os pacientes, a gente vai usar a hidroxicloroquina e ao longo do tempo do tratamento, isso vai ser reavaliado, vai ser vislumbrado no ponto de vista de que
A hidroxicloroquina, que foi muito trazida atualmente, pode trazer complicações? Pode, mas nós, como especialistas, vamos monitorar o uso dessa medicação com avaliação do paciente oftalmológica e avaliações, claro, com cardiologistas, mas a hidroxicloroquina é utilizada em todos os pacientes. Naqueles pacientes moderados, leves a moderados, vão usar glicocorticoides, a prednisona oral é muito utilizada, e naqueles pacientes moderados a grave, muitas vezes a gente vai ter que fazer o corticoide endovenoso. Pensando numa imunossupressão desse paciente, vamos associar o metotrexato, a azatioprina. Naqueles pacientes moderados a graves, vamos pensar no uso do imunobiológico, como o belimumab, os inibidores de calcineurina, micofenolato, ciclofosfamida e o rituximab naqueles pacientes mais graves. Eu também tenho que lembrar daqueles pacientes nossos que estão associados à presença de antifosfolípidos positivos, que vão precisar do anticoagulante, do antiplaquetário, a fim de prevenção desses, do risco cardiovascular, e daqueles que têm que anticoagular devido à presença dos antifosfolípidos e possível associação à síndrome antifosfolípide. Para o tratamento da nefrite lúpica, como eu mostrei há uns slides atrás, que nossos pacientes que têm nefrite, muitas vezes são submetidos à biópsia renal, a fim de que a gente possa classificar o acometimento dessa nefrite e, assim, a gente estabelecer um plano de tratamento para esse paciente, que ele é dividido em fase de indução e manutenção. Então, a maior frequência dos nossos pacientes é uma classe 3 e 4, em que esse paciente vai ser feita uma indução no tratamento dele com pulsoterapia, com metilprednisolona, e a gente vai definir, então, além da associação com a hidroxicloroquina, antihipertensivos, com uma possibilidade de proteção renal desse paciente, e estabelecer, então, a linha de tratamento, né, de acordo com a EULAR, a gente pode, de acordo com a CR EULAR, nós podemos estabelecer o tratamento da nefrite lúpica ou pelo Eurolupus ou pelo NIH, e a gente, no nosso serviço, a gente adota o tratamento da nefrite pelo NIH, em que a gente faz a pulsoterapia desse paciente com metilprednisolona por 3 dias, e em seguida fazemos a ciclofosfamida no processo de indução e depois a manutenção do tratamento desse paciente por mais 6 meses. Claro que tudo isso vai ser reavaliado mensalmente no nosso paciente, estabelecendo, então, avaliando falhas, avaliando o sucesso desse paciente e visando, então, o próximo passo da imunossupressão dele. Então, finalizando a nossa aula, o prognóstico do paciente lúpico. A gente sabe que a mortalidade do lúpus, ela tem um padrão bimodal, ela pode ser precoce, em que um paciente tem atividade da doença, principalmente quando há acometimento renal muito severo e de sistema nervoso central. E quando muito precoce, essa mortalidade está associada a infecções graves devido à imunossupressão desse paciente. Agora, quando a mortalidade é tardia, as complicações podem ser decorrentes da própria doença e do seu tratamento, porque a gente sabe que a doença cardiovascular ela é um dos principais fatores de morbimortalidade nos nossos pacientes lúpicos por causa do uso crônico de glicocorticoides. E a gente tem um estudo recente brasileiro e que 58% das mortes dos lúpicos no nosso país são decorrentes de infecções. Então, mas diante toda nossos estudos, visto o uso do glicocorticoide, o uso de drogas imunossupressoras, a modernidade de desenvolvimento do estudo de antibióticos, antihipertensivos, o advento da hemodiálise, o transplante renal naqueles pacientes classe 6 e da terapia genética, a gente viu que a sobrevida tem melhorado com os anos. Em 1950, a sobrevida desse paciente era em média 5 anos, mas atualmente ele já tem uma sobrevida maior, de 10 anos.
é isso. Eu trago uma frase aqui para vocês de que todo paciente que a gente vê é uma lição muito maior do que a doença da qual ele sofre. Então, como na nossa prática, como reumatologistas, a gente lida diariamente com o paciente lúpico, eu venho falar para vocês que, às vezes, esse paciente vai trazer muito mais, muito mais lições para mim do que a própria doença dele. E eu quero agradecer, espero que tenha sido uma boa aula. Excelente aula, Isabela. Obrigado, tá? Agradeço também a você o convite, por ter aceitado nosso desafio, né? Não tô vendo. E você traz o assunto de uma forma tranquila, com conhecimento, e depois de uma aula dessa, Isabela, eu reafirmo que o HGG está dentro daquilo que é a proposta de assistência e ensino, tá? Uhum. E parabéns pela aula, tá? Em Obrigada. relação ao assunto, eu coloco como um assunto que é um desafio atender esses pacientes. Nós estamos dentro de um centro de referência, né? Então, os nossos pacientes têm um perfil um pouco diferente do que a gente atende no consultório, do dia a dia, seja na rede privada ou na rede pública, mas é um paciente que exige um conhecimento, que exige uma dedicação, Sim, que precisa do nosso atendimento e que a gente aprende também muito com ele, tá? Eu quero deixar aqui aberto, então, tem outros especialistas que estão junto com a gente, deixar aberto a eles, e também aberto a perguntas, a questionamentos da doutora Isabela. Antes que alguém me faça uma pergunta, eu quero agradecer a presença da minha primeira paciente que está aqui me assistindo, minha primeira paciente lúpica do HGG. Me sinto muito lisonjeada por ter a presença dela aqui e falar um pouquinho. Quem tiver dúvidas, eu estou à disposição. Isabela, Oi. quero te parabenizar pela excelente aula. É o que o doutor Marcelo falou, assim, para a gente do departamento de ensino, é uma satisfação muito grande ver que a nossa preocupação não é só na formação médica, né, mas de um mestre, que vocês têm a capacidade e saem daqui muito preparados. É muito bom. No início, você falou algo sobre a prótese de silicone, ou eu entendi errado? Não, eu falei Explica sim, um como pouquinho uma isso para a manifestação. gente. Vocês estão me vendo? Porque eu não estou conseguindo Sim, vê-los. sim, Aqui. Mas vocês estão vendo minha tela também? sim. Tira o modo apresentação, que vai aparecer só a tela, só nós agora. Share. Isso, tá legal. Sim, como um fator, né, desencadeante de manifestações. Bom, atualmente, a gente pode dizer que alguns fatores externos podem vir a desenvolver, sim, aquele paciente que tem uma predisposição, com a exposição à prótese de silicone, ele pode vir a desenvolver doença autoimune, como o lúpus. Isso, Wagner, ainda é muito estudado e muito conversado, né, doutor? Eu quero a sua ajuda nessa resposta. Mas a gente sabe que esses pacientes podem vir a desenvolver lúpus, mas mais falado ainda é sobre a síndrome ásia, que nesses pacientes que estão expostos a um fator externo, como a exposição à prótese, e ele tem uma predisposição a desenvolver doença autoimune, ele pode vir a desenvolver lúpus, como qualquer outra doença imunomediada, qualquer doença autoimune. Me corrija, doutor Marcelo, se eu tiver falado algo errado. Não, certinho, tá ótimo. É isso mesmo. Fábia, Cláudia, Juliana. Boa noite para todos. Boa Vocês noite, estão conseguindo me ouvir, né? Isabela, parabéns, viu?
Eu tinha certeza que você ia dar conta do recado muito bem e não estamos decepcionados, pelo contrário, estamos lisonjeados aí pela sua apresentação, porque isso mostra que quando a gente pega no pé não é à toa, né? A gente vê que o resultado vem. Em relação à questão do paciente lúpico em si, você demonstrou aí que existe inúmeras manifestações, quer dizer, por isso é considerado uma doença sistêmica, que o paciente vai apresentando ao longo do tempo, né? E dentro desse período que você tem acompanhado esses pacientes, eu acho que você percebeu muito bem isso, que às vezes o paciente vem com a manifestação, abre o quadro com a manifestação renal e posteriormente ele vai apresentando evolução de outros órgãos que a gente acaba tendo que atuar, né? Sim. Eu queria só que você comentasse aqui um pouquinho para nós a sua experiência com os nossos pacientes, que eu sei que são pacientes graves, que são os pacientes com perfil de maior dificuldade, mas no sentido da evolução, quer dizer, quando você faz o diagnóstico, usando os critérios, a gente consegue chegar nesse diagnóstico com facilidade ou não? Qual que é a sua percepção? Se esses critérios diagnósticos podem te ajudar, direcionar? E em questão depois do tratamento, né? Se realmente a gente, seguindo essa linha que é sugerida, qual que é a sua visão em relação aos nossos pacientes? Eles têm respondido, não têm? Tem algum fator que te chama atenção nesse ponto? Tá. Bom, a minha experiência nesse tempo de residência é que a manifestação renal é sim e neurológica uma das manifestações mais graves do lúpus e que muitas vezes configura uma primeira internação desse paciente, mas claro, ela não vem sozinha, né? Muitas vezes ela, como a gente fala, esse paciente ele é uma mistura de manifestações clínicas, seja ele renal com cutâneo, apenas renal, renal com neurológico, hematológico. E os critérios, eles vieram sim para ajudar. A gente tem critérios de probabilidade desse paciente, às vezes a gente não tem esses anticorpos em mãos para fazer o diagnóstico do lúpus, que não é um diagnóstico fácil, e muitas vezes esse paciente vai demorar anos para a gente conseguir vir a fechar esse diagnóstico, a gente tem que acompanhá-lo. E então existe uma dificuldade, sim, do diagnóstico de lúpus. Muitas vezes, quando ele tem uma manifestação muito grave e ele já vem para uma internação, eu vi que aquele paciente que é aderente, que tem uma visão melhor da doença dele, uma aderência ao tratamento, ele tem uma resposta boa, principalmente nas nefrites lúpicas, que eu acompanhei nesse ano passado e até agora. Quando ele é um bom aderente e ele entende a importância do tratamento dele, ele tem sim uma boa resposta e uma boa sobrevida, mas aqueles que a gente viu que não entenderam a importância da visita mensal a nós, de aderir ao tratamento, esses pacientes têm complicações, eles têm reinternado e muitas vezes isso gera uma frustração para nós, porque a gente quer que esse paciente tenha uma sobrevida longa, né? Mas voltando a falar um pouco sobre as manifestações clínicas desses pacientes, ela é uma doença muito estigmatizada pelo acometimento cutâneo dela, mas a gente sabe que muitas vezes esses pacientes, desde a infância, pode vir apresentar sintomas aí esparsos, né? Eu digo assim, numa época ele pode apresentar isso, lá na frente outra manifestação e às vezes na vida adulta, lá depois pós sexarca, né? Aquela exposição hormonal que principalmente nós mulheres temos, ele vem a aflorar mais a doença e aí sim a gente conseguir fazer o diagnóstico, né? Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Isabela, boa noite. Gostaria de te parabenizar pela apresentação. Eu sou o Júnior Clay, da nefrologia. O meu contato com o paciente lúpico realmente é na enfermaria, quando ele chega para a gente com aquele quadro florido, de
um EAS telescopado, um quadro de evolução renal 2, 3 semanas, que geralmente abre o quadro renal e logo você começa a procurar, aí começa a aparecer sinais e proporcionalmente os sintomas ao decorrer da internação, e que a gente geralmente caminha no mesmo sentido, que a relação às diversas opções terapêuticas, realmente, pelo nosso perfil, a gente inicialmente entra com a pulsoterapia combinada mesmo, porque é um paciente com sintomas ameaçadores da vida, entra com esquema o NIH mesmo, para realmente, eu acho que o Eurolupus mesmo, para aqueles quadros mais leves para nefrite lúpus, realmente não é o nosso perfil, a gente basicamente não tem experiência de follow-up com eles. E a nível ambulatorial, como você bem mencionou na aula, que quando você realmente, pelos critérios de EULAR e ACR, então aqueles pacientes que não têm o FAM positivo, então que tem vários outros critérios que geralmente nos instigam a estar sempre buscando esse diagnóstico. Vocês já chegaram a fechar um diagnóstico a nível ambulatorial, consequentemente, deve ser quadros mais leves com um FAM negativo? Sim. Tem uma porcentagem baixa, né, de 2% de pacientes lúpicos com FAM negativo. Mas, na minha experiência, até agora, todos os pacientes que vieram com nefrite lúpica têm anticorpo, antinúcleo positivo, às vezes nem com títulos tão elevados, mas com um padrão nuclear homogêneo associado a anti-DNA, e que nesses casos, sim, esses pacientes com nefrite lúpica, a gente tratou. Eu vou passar essa pergunta para o Dr. Marcelo, que com a experiência maior dele, e a gente sabe, sim, que existe lúpus sem FAM. O SLIC test, tá? O SLIC que a gente usa em 2012, ele não leva o FAM como critério de entrada. O de 2019 ele usa. Mas são quadros clínicos mais leves, que não configura nefrite lúpica. E é importante eu ressaltar aqui também que tem outros pacientes de outras especialidades, né, da pneumo também, enfim, o FAM não é usado como um critério para avaliar atividade de doença, né, ele é usado para critério diagnóstico, tá bom? Então, assim, lá na frente, esse paciente que já teve o diagnóstico de lúpus, eu não vou usar o FAM para avaliar a atividade. O senhor me ajuda, doutor? Assim, desculpa, a pergunta bem objetiva, qual é? Não, é sobre questão, assim, por exemplo, como a gente, na enfermaria, basicamente a gente só pede os quadros mais afloridos, com abrindo quadro com nefrite lúpica, então provavelmente a grande maioria é negativo, é positivo. Agora, no contexto de ambulatório, minha pergunta é a porcentagem dos pacientes que têm outros critérios, mas que sempre no seu segmento, a gente pede o FAM seriado, ele vem com título sempre menor que 1/80. Assim, cortou um pouco, não sei se é minha internet ou a sua, em relação ao paciente ambulatorial. Isso, ambulatorial que tem outros critérios para lúpus, mas que sempre persiste com FAM negativo. Basicamente, dentro disso que a doutora já comentou, né? O FAM não é o principal diagnóstico, o principal critério, né? Apesar que esses pacientes que a gente está encontrando, que você tem convívio com isso, vai vir com FAM positivo. Mas muitas vezes não, né? Medicina 2+2 geralmente é 3 ou é 5. Então, o FAM é importante, tá? Mas um pezinho atrás, porque isso não é o principal, tá? Então, aí os critérios não são diagnósticos, são classificatórios, tá? Mas nos ajuda. Mas muitas vezes a gente está deparando com casos
totalmente fora. Nós vamos discutir agora, nesse mês, um paciente chegou para nós com um diagnóstico de lúpus, uma criança, e no final era hanseníase, tá? Então, assim, essa discussão entre colegas aqui, o FAN não é o principal, tá? Isso tem que deixar muito bem claro, tá? E hoje todo mundo pede FAN, né? Todo médico aprendeu a pedir FAN, né? Então, esse cuidado nós temos que ter, tá? Acho que basicamente isso. Deixa eu só... Vou passar para a Cláudia, a doutora Nicole, rapidamente. Pode, à vontade. Então, boa noite, tá boa? Ô, Isabela, a sua aula foi muito boa, gostei muito, viu? Como sempre, você se superando, né? Muito boa mesmo. Então, assim, existe realmente casos de lúpus com FAN negativo, são casos raros, né? Mas o que a gente vê é que o exame, esses anticorpos são feitos por imunofluorescência e é muito examinador dependente, depende muito de quem vê a imunofluorescência. Eu fui no laboratório para ver, muitas vezes fazer esse FAN, fui no Atalaia, fiz com a doutora Josélia. Então, às vezes, quando ele é pontilhado fino, nuclear pontilhado fino, que normalmente são aqueles que remetem aos anticorpos anti-RO e anti-LA, às vezes ele fica parecendo que ele é negativo. Então, às vezes a gente vê pacientes com FAN negativo, mas RO positivo ou LA positivo. Anti-LA positivo ou anti-RO positivo. Então, a gente sempre tem que lembrar que esse exame também é examinador dependente. Tanto que você vê o mesmo paciente feito em laboratórios diferentes, um vem um título de 1,80, um paciente 60, nuclear pontilhado fino, e outro vem negativo. Então, assim, sempre lembrar disso. Hoje tem, assim, eu acho que para fazer esse exame, você tem que ter muita experiência para ver o padrão da imunofluorescência, que não é fácil. Então, sempre ficar atento a esses laboratórios que a gente, às vezes, né, não conhece, não sabe como que é feito, que tipo de critério que é feito, as pessoas que realizam, né? Então, é um exame realmente que depende muito do lado humano, né? Do lado que a gente fala, que pode ter realmente infusão no padrão e até a titulação, né? Pelo brilho da imunofluorescência. Sim, com certeza tem esse viés, né, de examinador dependente mesmo. Certinho, obrigado, Cláudia. Doutora Nicole, está por aí? Nicole não vai falar, eu acho. Mais alguma pergunta? Algum questionamento? O que a gente tem que lembrar, Isabela, é que hoje tem uma tendência mundial a gente reduzir mais rápido essa dose do corticoide, né? Para dar menos corticoide, para evitar esses efeitos colaterais, né? Que são, às vezes, devastadores para as mulheres, né? A gente que é mulher sabe, a maioria das pacientes lúpicas é do sexo feminino, o estrógeno entra aí como fator, né? Um fator importante, né? No desencadeamento da doença. Então, assim, lembrar que o corticoide, ele traz uma série de efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo, né? E também é uma coisa que a gente tem que sempre ter cuidado nessa diminuição mais gradativa. Pacientes inativos, a gente tentar tirar o corticoide de qualquer jeito, porque às vezes a gente vê paciente que está recebe paciente há anos sem nada de atividade, usando 5 miligramas de prednisona, 10 miligramas de prednisona. Então, hoje, a gente tem que tentar reduzir até retirar esse corticoide. Então, tem uma tendência mundial, até nas fases mais de indução, usar uma dose menor. Eu acho que vai ter, às vezes, um novo consenso aí com a dose menor. Parece que já começa com 0,8, né, miligramas após a uso com metilprednisolone, não é, Cláudia? Isso. E assim, e agora também com o rituximab também é bem promissor na tentativa de se poupar o corticoide. Pode, e a gente tem que usar essas outras drogas imunossupressoras para tentar diminuir o corticoide mesmo, né? A gente sabe do risco cardiovascular, do risco todo, né? É multissistêmico, né? Os efeitos do corticoide. Ainda tem um lado, né? Que a maioria são mulheres novas que ficam com xingoide, né? Dão estrias, tem um lado estético. Além do lado de sistêmico, né? Dos efeitos colaterais,
tanto a curto, médio e longo prazo, tem também o lado, né, que são as pessoas já estão fragilizadas com a doença, já com uma doença grave, ter toda a sua, né, a sua imagem. Além do risco cardiovascular, o desenvolvimento de osteoporose, né, precoce, a gente tem que lembrar da suplementação de cálcio e vitamina D, e o risco de osteonecrose, né, que a gente tem até uma amostra, né, a gente vê bastante, bastante pelo o serviço em que estamos, mas é um risco que a gente tem, né, com o uso crônico do corticoide em doses altas. E tem muita coisa ocular, são várias outras, né, sabem os riscos do corticoide. Então, tem uma tendência mundial a reduzir essa dose. Então, eu acho que às vezes vai até sair mais para frente, sabe, uma diminuição até no período de indução. Ainda não tem nada, a gente usa, né, o protocolo do NIH mesmo, mas, assim, tem uma sinalização para se tentar reduzir e reduzir mais rápido ainda depois no período de manutenção. Obrigado, Cláudia. Mais alguma questão? Wagner, você termina a reunião ou eu termino? Pode terminar. Pode Doutora terminar. Isabela? Eu quero agradecer também, novamente, rapidinho, e falar que eu acho muito importante essa interação clínica, Wagner, essa iniciativa do HGG, de trazer essas aulas para a gente falar um pouco sobre as nossas doenças, porque pelo reconhecimento do paciente, que muitas vezes vai passar por um clínico antes de chegar no especialista, e ele ter essa noção, né, e levantar essa hipótese e encaminhar o paciente para um especialista para ele ser avaliado, né? Pode ser pela clínica ou pela alteração laboratorial que esse paciente vai apresentar, mas a importância do reconhecimento precoce da doença e o tratamento. E agradecer pela oportunidade. Obrigado, Isabela. Brilhante, viu? Parabéns. Obrigada, também quero agradecer a Wagner. Eu já falei para a Wagner que nós estamos à disposição de fazer 3, 4 aulas por semana. Ela não quer, não chama a gente. E aí a gente fica aproveitando o mês de maio para fazer essas reuniões, né? Wagner, obrigado, viu? Obrigado. E conte com a gente. Eu que agradeço, doutor Marcelo. Um abraço a todos também. Obrigado. E quero deixar aí o convite, né, doutor? Quero deixar o convite do doutor Juniclei, doutora Cláudia, doutora Fábia, para vocês nos darem mais oportunidade de ter dedo de prosa com vocês e levar, né, mais conhecimento para a nossa comunidade, para os nossos residentes e para os nossos colegas, né? Hoje a gente tem aqui bastante colegas, né? Então, eu acho que isso contribui muito com o crescimento do nosso departamento, com a nossa questão da residência mesmo. Então, assim, o doutor Marcelo, a primeira vez que eu pedi, ele me atendeu, então eu estou muito honrada com esse pedido, e a Isabela na hora falou, nós estamos no Maio Roxo, então já juntou a fome com a vontade de comer e deu tudo certo. Muito obrigada. Então, assim, a gente espera, pelo menos uma vez ao mês, a gente ter mais dedos de prosa com vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigada, Wagner. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada.